Olá, bem-vindo de volta ao canal. No vídeo de hoje eu quero ajudar você que está fazendo seu trabalho no Google Docs e precisa inserir um gráfico no seu trabalho e não sabe como. Então eu vou te mostrar na prática, eu vou abrir um Google Docs com vocês e vou mostrar como inserir um gráfico, como alterar os dados do gráfico, como alterar algumas configurações básicas. E esse vídeo foi um pedido de uma seguidora aqui do canal, a Ana. Então se você também tem dúvidas sobre gráficos, sobre qualquer outro tema relacionado ao mundo acadêmico, me escreve aqui embaixo nos comentários que na medida do possível eu vou tentando encaixar todos os pedidos aqui na minha agenda. Então eu vou abrir um documento em branco aqui no Google Docs para a gente fazer um gráfico do zero juntos. Você vai vir em Inserir, Gráfico, e aí vocês vão escolher entre as opções de gráfico de barras, gráfico de colunas, gráfico de linhas, gráfico de pizza, ou importar um gráfico do Google Planilhas, caso você já tenha esse gráfico pronto. Eu posso fazer um vídeo explicando para vocês quando usar cada um desses tipos de gráfico, para quais situações, quais tipos de dados, mas nesse vídeo eu não vou explicar para ele ficar bem objetivo. Se vocês tiverem interesse, me sinalizem aqui nos comentários e aí eu organizo para vocês. Então eu vou escolher primeiro aqui um gráfico de colunas. E no momento que eu clico, ele aparece aqui um gráfico que provavelmente não vai ter nada a ver com o trabalho de vocês. Aqui, primeiro período, segundo período, pontos marcados, 4 tipos de equipes. Então, agora a gente vai ter que editar esse gráfico para ficar de acordo com os dados do trabalho de vocês. Para fazer isso, vocês vão clicar no gráfico e vocês vão clicar depois aqui em gráfico vinculado, abrir documento original. E aí ele vai abrir dentro do Drive de vocês um novo documento, que é um documento em planilha, que vai ter os dados desse gráfico. Então essa é a primeira coisa que eu quero explicar para vocês, é que todos os gráficos dentro do Google, eles vão ter que ter uma planilha associada. E quando vocês quiserem alterar as informações desse gráfico, o Google sempre vai abrir essa planilha, que é onde a gente vai fazer essas alterações. E aí ele vai abrir a página dessa forma, mas vocês podem ver aqui que está começando da linha 7, porque eu tenho mais informações aqui em cima, então eu vou rolar com o meu mouse para cima e aqui eu vou encontrar então a tabela que está gerando os dados para alimentar esse gráfico. Então, esse gráfico que o Google abriu para mim, ele vai ter para cada variável 2 momentos diferentes, 2 situações diferentes. Então, eu posso usar isso aqui, por exemplo, para comparação de anos. Então, eu boto aqui, por exemplo, que o azul claro é 2024, é só alterar aqui em cima que ele vai mudar, e o azul escuro é 2025. Então, essa seria uma situação onde eu estou comparando esses 2 anos, 2024 com 2025, para 4 situações diferentes, que poderia ser aqui, por exemplo, doenças. Eu vou botar aqui dengue, influenza, rotavírus e otite. Então, nesse caso, ele vai comparar o número de casos de dengue em 2024 e 2025, o número de casos de influenza em 2024 e 2025, de rotavírus e de otite. Então, digamos que eu quero adicionar mais períodos aqui nesse gráfico, que eu quero comparar 4 anos consecutivos. Então, eu vou botar aqui 2024, 2025, vou adicionar 2026 e 2027. Vocês podem ver que não apareceu aqui automaticamente 2026 e 2027. A gente vai ter que dizer para o gráfico que a gente quer que pegue essas 2 colunas também. Só que elas só vão aparecer para a gente como opção se tiverem informações numéricas aqui. Então, a gente primeiro tem que adicionar números aqui. Então, agora que eu adicionei os números, eu vou clicar na tabela, vou clicar nesses 3 pontinhos e vou selecionar Editar Gráfico. Quando eu colocar Editar Gráfico, vai aparecer essa barra de ferramentas aqui do lado, e aqui nas séries onde vocês veem 2024 e 2025, eu vou clicar em Adicionar Série e 2026, e aí já vai aparecer 2026 aqui no meu gráfico, e depois de novo Adicionar Série e 2027, e vai aparecer 2027 aqui também no gráfico. Vou retirar essas 2 colunas aqui e vou ensinar vocês agora a adicionar mais linhas. Então, eu vou puxar esse gráfico um pouquinho para baixo aqui para dar mais espaço. E digamos que eu quero ter apenas 2 doenças. Eu posso retirar essas 2 aqui e ele já atualiza automaticamente. Ou se eu quero colocar mais doenças, eu vou colocar mais uma aqui embaixo, amidalite. Vou colocar as informações. Nesse caso, ele já puxou automaticamente a amidalite aqui também para o gráfico. Caso não tivesse vindo, eu poderia seguir o mesmo caminho de clicar nos 3 pontinhos, editar gráfico, mas aí eu ia mudar aqui no eixo X, onde ele está pegando de A1 a A6, eu ia colocar para ele atualizar conforme o número de variáveis de doenças aqui que eu listei. Caso vocês tenham apenas uma informação, vocês não têm esses períodos de tempo, vocês só querem comparar aqui no ano de 2024 essas doenças aqui. Vocês podem excluir essa coluna também, e ele vai ficar um gráfico de barras simples.
Eu vou voltar aqui para vocês para as duas informações e vou mostrar aqui para vocês mais algumas edições que vocês podem fazer no gráfico. Primeiro que a gente não vai querer esse título dentro do gráfico, porque conforme as normas da ABNT, o título ele vai ficar acima do gráfico, acima desse quadrado aqui. Então a gente vai clicar 2 vezes no título e a gente vai deletar o título. Isso é suficiente para ele sumir. Essa legenda, de acordo com o gráfico de vocês, ela pode ficar melhor em cima, embaixo, no lado, e isso vocês também podem editar aqui. Então, quando vocês clicarem na legenda, já vai aparecer aqui as opções, e aqui onde está posição automático, vocês podem escolher colocar a legenda abaixo, à esquerda, à direita ou dentro do gráfico. Nesse caso, eu vou deixar a legenda abaixo. Vocês podem mudar a fonte do trabalho, e isso é algo que eu recomendo para a fonte ficar a mesma do restante do trabalho de vocês. Então, eu estou usando Arial no meu trabalho, eu vou colocar as fontes como Arial e eu posso escolher aqui o tamanho dessa fonte, eu posso botar ela maior, menor, digamos aqui que eu quero botar um 14 para destacar mais essa legenda. Posso mudar a cor do texto, que eu recomendo que vocês mantenham a cor como preta. Aqui nessa opção das linhas de grade, vocês podem tirar essas linhas que aparecem ao fundo do gráfico, mas elas são importantes para a gente conseguir verificar melhor aqui qual numeração que ela está mais próxima, e vocês podem mudar a cor dela, então também deixá-la mais escura ou mais clara, conforme ficar melhor para o gráfico de vocês. Vocês podem adicionar mais linhas no fundo do gráfico de vocês também selecionando essa opção linhas de grade secundárias. Vocês podem adicionar uma cor no fundo do gráfico de vocês para diferenciar do restante do trabalho. Eu não recomendo, acho que sempre melhora a visualização com fundo branco. Podem tirar a borda do gráfico ou colocar uma borda mais escura, mais clara. A gente também tem o recurso aqui de colocar o gráfico em 3D, que eu acho melhor para apresentações, então na hora de apresentar o trabalho, mas no trabalho impresso ou no trabalho escrito, eu acho que fica mais bonito em 2 dimensões, mas é só uma recomendação minha. E agora a gente pode também alterar primeiro aqui no ano de 2024. Digamos que eu não quero azul, eu quero um laranja. Eu posso vir aqui em cor do preenchimento, colocar um laranja. Posso colocar uma linha em volta desse laranja também. Aqui a parte da barra de erros eu não vou explicar aqui porque é uma configuração de gráfico mais complexa, mas só para vocês saberem, vocês podem colocar a barra de erros aqui e botar o percentual de erro. E uma coisa que eu recomendo é a legenda de dados, que vocês podem colocar tanto dentro das colunas, quanto na extremidade interna, na base interna, ou na extremidade externa, que é o que eu prefiro, mas é que ele botou então em laranja também, a gente vai querer que esse texto fique em preto. Vou fazer a mesma coisa para minha outra faixa temporal aqui, vou clicar em uma das barras do ano de 2025 e vou vir aqui colocar legenda de dados. Vou colocar também na cor preta e na extremidade externa. Vou colocar a fonte em Arial e essa é uma forma de deixar a leitura do gráfico ainda mais simples, mais facilitada. Caso esses números que vocês tenham sejam percentuais, eu tenho que informar isso aqui em cima, selecionando todas as informações e vou colocar aqui formatar como porcentagem. Só que quando eu faço isso, ele adiciona 2 casas depois da vírgula, que eu vou tirar aqui, clicando 2 vezes nessa opção aqui, e ele coloca também um 00 em cada número, que eu vou ter que tirar aqui manualmente. E ele já vai atualizar então todo o gráfico automaticamente, tanto a legenda de cada uma das barras quanto aqui do eixo. E essas são as principais configurações para um gráfico de barras. Então, digamos que o gráfico está pronto e agora eu quero que ele fique atualizado lá no meu trabalho, que ainda está esse gráfico aqui padrão que o Google nos coloca. Então, eu vou vir aqui em atualizar. Ele vai atualizar conforme a gente atualizou ali no Google Planilhas. Só para dar mais uma opção aqui para vocês, vou criar mais um gráfico, agora um gráfico de pizza. De novo, o Google vai nos abrir um gráfico bem padrão. Eu vou clicar nele, vou clicar para abrir o documento original. Ele vai me abrir um novo Google Documentos agora para o gráfico 2. Eu posso renomear eles, que não tem problema. Isso não vai atrapalhar a vinculação dos documentos aqui, então eu posso botar aqui só gráfico de pizza 2 e quando eu for ali na planilha e pedir para abrir o documento original, ele vai continuar abrindo esse gráfico para mim. E aqui a gente vai editar. Então, de novo, a gente vai tirar esse título que tem aqui dentro, porque depois a gente vai adicionar o título lá no nosso Google Docs. E a gente vai colocar aqui o que são as nossas informações. Então, digamos que a gente está tratando de escolaridade. E eu vou ter aqui, então, fundamental incompleto, fundamental completo, ensino médio incompleto, ensino médio completo, ensino superior incompleto e ensino superior
completo. Num gráfico de pizza, a soma dessas informações tem que fechar 100%. Quando a gente está trabalhando aqui com o Google Planilhas, é importante que quando vocês tiverem números quebrados, vocês usem ponto e não vírgula. Vírgula, ele entende que isso deixa de ser um número, passa a ser uma palavra, um texto, e aí ele não consegue colocar aqui no gráfico. Então, sempre que vocês estiverem trabalhando com informações quebradas, é ponto. Nesse caso, eu coloquei aqui de propósito títulos longos para vocês verem que ele não está conseguindo apresentar o título inteiro, e aí o que a gente faz com essa informação? Então, eu posso colocar essas informações aqui para a direita, só tomar cuidado daí para as cores do gráfico serem bem diferentes. E se for entregar o trabalho impresso, esse gráfico ele tem que ser impresso em cores para facilitar esse entendimento, porque se tiver alguma dúvida, será que essa cor é dessa fatia ou é dessa fatia? Isso pode dificultar. Eu posso também vir aqui nos títulos e quebrar eles. Quando eu tenho palavras compostas, eu vou clicar aqui na frente da segunda palavra e vou colocar Ctrl Enter. Isso vai fazer com que esse texto ocupe duas linhas e fique mais compacto aqui do lado. Posso aumentar o tamanho da fonte dessa legenda aqui e posso modificar as cores do meu gráfico. Eu tenho aqui, por exemplo, 4 tons de azulado, eu posso ir modificando essas cores para ficar melhor a leitura. Então, vou colocar um amarelo, vou colocar um verde um pouquinho mais bonito aqui, colocar um roxo para ser bem diferente. Esses azuis aqui podem ser confundidos também, então vou trocar por uma outra cor, colocar um vermelho, e aí agora sim, não vai ter mais confusão nas cores do meu gráfico. Em gráficos de pizza, eu também gosto de colocar os números dentro do gráfico para facilitar também a leitura, então eu vou vir aqui em gráfico de pizza, marcador de fatia, vou colocar o valor. Além disso, nas personalizações aqui eu também posso colocar ele em 3D, que fica mais interessante para apresentações. Uma outra coisa que eu posso fazer num gráfico de pizza, principalmente em apresentações, é destacar uma das fatias para trazer alguma informação sobre essa fatia. Então, eu quero falar, por exemplo, sobre as pessoas que tiveram um fundamental completo, que foram a maioria da minha amostra. Então, eu vou clicar nessa fatia de pizza aqui que fala dos 40,2 e vou trazer uma distância dessa fatia para o centro do meu gráfico. Digamos que eu vou trazer aqui de 25%. Nesse caso, invadiu um pouquinho aqui das minhas legendas e eu achei que ficou um pouco separado demais, então vou diminuir esse percentual aqui manualmente. Não é nenhuma dessas opções que ele está me dando, mas eu quero que ele fique, vamos testar aqui 10% de distância do centro. Coloco o Enter, ficou mais interessante, ó. Então eu estou destacando essa fatia da pizza, mas sem deixar com aquela distância tão desproporcional. Essa cor dessa fatia aqui no final eu achei que ficou muito próxima da cor do texto, então eu posso alterar aqui para um azul um pouco mais claro. Então essa parte da leitura do gráfico, ele ser um gráfico fácil de ler, é algo que vocês têm que levar em conta. E vou ir lá no meu documento e vou novamente colocar atualizar, e aí ele vai atualizar aqui para mim. E com o gráfico pronto, agora você deve colocar um título acima do gráfico e abaixo a fonte, que também é um item obrigatório, mesmo que todos os dados do gráfico sejam do seu trabalho. Nesse caso, você vai colocar elaborado pelo próprio autor. Alguns gráficos também vão precisar de legendas e todos esses itens devem seguir algumas normas da ABNT que eu explico nesse vídeo aqui. Então, eu te vejo lá.